Meu nome é Bruna, e aos 27 anos, jamais imaginei que estaria enfrentando meus próprios pais na justiça por causa do patrimônio de 30 milhões de reais que meus avós me deixaram. Foram eles que me criaram depois que meus pais me abandonaram aos 7 anos e me deram tudo o que eu nunca tive: amor, estabilidade e valores. Quando meu avô Heitor faleceu, 6 meses após a minha formatura, eu segui os seus desejos e protegi a herança em um trust, um fundo de proteção patrimonial. Na semana passada, meus pais e minha irmã apareceram na minha porta com sorrisos suspeitos, despertando todos os meus medos de infância. Se você já teve que proteger o que é seu por direito das pessoas que deveriam ter te protegido, deixe seu comentário e se inscreva para saber como lidei com o que veio a seguir. A instabilidade começou quando eu tinha apenas 4 anos. Minhas primeiras lembranças não são de histórias de ninar ou aventuras no parquinho, mas sim do comportamento errático dos meus pais. Aquele cheiro estranho, que mais tarde entendi ser álcool misturado com algo pior, e o fluxo constante de rostos desconhecidos que passavam pelo nosso pequeno apartamento, em um bairro popular de São Paulo. Meu pai, Jonas, trabalhava esporadicamente como operário da construção civil, mas passava mais tempo entre um emprego e outro do que de fato trabalhando. Minha mãe, Denise, dizia ser uma atriz em ascensão, mas seus testes de elenco pareciam acontecer em horários estranhos e sempre a deixavam ou eufórica com falsas esperanças, ou mergulhada em dias de depressão. Minha irmã, Alicia, era 3 anos mais velha e se tornou minha protetora. Ela se certificava de que eu tivesse o que comer quando nossos pais esqueciam de comprar comida e segurava minha mão durante as brigas que frequentemente explodiam. Ela me ensinou a reconhecer quando eles estavam em um dia ruim. O código dela para quando estavam usando substâncias. Nesses momentos, nos escondíamos no guarda-roupa do nosso quarto, jogando jogos silenciosos com bonecas de papel que ela fazia de revistas antigas. Quando completei 7 anos, um dia começou como tantos outros. Nossos pais estavam brigando por dinheiro novamente. Papai tinha perdido mais um emprego e mamãe gritava que alguém chamado Toninho a estava ameaçando por causa de uma dívida. Lembro-me de como o silêncio se instalou de repente. Meus pais pararam de discutir e minha mãe nos chamou para a sala com uma alegria que parecia forçada. Vamos fazer uma aventura, ela anunciou com um sorriso largo demais. Vocês vão ficar com a vovó e o vovô por um tempinho. Nós tínhamos visto os pais do meu pai apenas algumas poucas vezes. Eles moravam em uma linda casa, em um condomínio a 1 hora de distância, no interior paulista. E as visitas eram sempre tensas, com discussões abafadas entre meu pai e meu avô. Mais tarde, descobri que eles desaprovavam o estilo de vida e as escolhas dele, especialmente a decisão de se casar com minha mãe. Meus pais arrumaram uma pequena mochila para cada uma de nós, prometendo que voltariam em 1 semana, assim que resolvessem algumas coisas. Eu acreditei. Alicia, não. Ainda consigo ver o rosto dela enquanto estávamos sentadas na sala impecável dos meus avós. Seus olhos duros e sabidos, mais velhos do que seus 10 anos. Meu avô Heitor era alto e sério, um empresário que construiu uma rede de sucesso de lojas de material de construção. Minha avó Margarida era elegante, mas calorosa, com um talento para tornar tudo ao seu redor lindo. Eles nos receberam com quartos de hóspedes prontos e pijamas novos, exatamente do nosso tamanho. Olhando para trás, acho que eles já esperavam por este dia há anos. 1 semana se passou, depois 2. Meus avós ligaram para meus pais, mas os números estavam desconectados. Por fim, uma assistente social veio conversar conosco. Descobri que meus pais tinham deixado o estado, destino desconhecido. Meus avós imediatamente entraram com um pedido de guarda provisória. Alicia surpreendeu a todos ao se recusar a ficar. Vou morar com a Júlia, ela anunciou, referindo-se à sua melhor amiga. Os pais de Júlia aparentemente tinham concordado em acolhê-la. Fiquei arrasada com esse segundo abandono, mas depois entendi que ela não aguentaria outro ambiente familiar depois do que tínhamos passado. Ela precisava de uma separação completa. Meus avós se tornaram meus guardiões legais após meses de processos judiciais. Eles nunca falaram mal dos meus pais na minha frente,
mas eu ouvi o suficiente para entender que meu pai tinha dívidas sérias e, possivelmente, problemas com a justiça. A cada poucos meses, recebíamos um telefonema ou um cartão postal dos meus pais, com vagas promessas de que voltariam para mim assim que estivessem estabelecidos. As ligações ficaram menos frequentes, as promessas mais vazias. Enquanto isso, meus avós criaram um lar estável que eu nunca havia conhecido. Vovó me ensinou a cozinhar e a cuidar do jardim. Vovô me ajudava com os deveres de matemática e me levava para pescar nas manhãs de domingo. Eles compareciam a todos os eventos da escola, celebravam minhas conquistas e confortavam minhas decepções. Eles nunca tentaram substituir meus pais, mas preencheram o vazio com algo talvez mais valioso. Amor incondicional combinado com limites consistentes. Eles eram ricos, mas viviam modestamente, acreditando que o dinheiro era uma ferramenta para a segurança e para ajudar os outros, não para ostentar. Riqueza exibida é riqueza diminuída, vovô dizia frequentemente. Eles me ensinaram o valor da educação, do trabalho duro e da responsabilidade financeira. Em todo aniversário e Natal, eles depositavam dinheiro em um fundo de educação para mim, explicando como os juros compostos funcionavam e por que era importante planejar o futuro. Na minha adolescência, os telefonemas ocasionais dos meus pais pareciam invasões, em vez de conexões. Minha irmã Alicia às vezes me procurava, mas tinha construído sua própria vida e parecia determinada a se distanciar do nosso passado em comum. Eu entendia, mas sentia falta da proximidade que tínhamos. Meus avós se tornaram minha verdadeira família, o alicerce do meu entendimento de amor e confiança. Mas eles também, sem querer, me ensinaram a cautela. Aprendi cedo que as pessoas que deveriam nos proteger às vezes não o fazem e que a segurança exige vigilância. Essas eram lições que eu não poderia imaginar que se tornariam tão cruciais mais tarde. Aos 15 anos, a vida com meus avós havia se tornado uma rotina confortável. Morávamos na bela casa deles no condomínio fechado, onde minha avó cuidava do seu premiado jardim de rosas e meu avô passava as noites em seu escritório revisando relatórios de negócios. A casa se tornou meu santuário, um lugar onde eu finalmente me senti segura o suficiente para florescer. Meus avós jamais ostentaram sua riqueza. O patrimônio de 30 milhões de reais era resultado da visão de negócios do meu avô e de décadas de investimentos inteligentes. Ele havia transformado sua rede de lojas de material de construção de uma única unidade em uma potência regional, antes de vendê-la para uma grande corporação nacional, pouco antes de eu vir morar com eles. Eles viviam bem, mas sensatamente, investindo em qualidade em vez de extravagância. Dinheiro é liberdade, Bruna, meu avô dizia. Não para comprar coisas, mas para fazer escolhas baseadas no que é certo e não no que é necessário. Essa filosofia moldou minha própria relação com as finanças. Eu tinha empregos de verão, não por necessidade, mas porque meu avô acreditava que todos deveriam saber o que é ganhar o próprio sustento. A escola se tornou meu refúgio e minha paixão. Sem o caos dos meus primeiros anos, minha inteligência natural floresceu. Participei da equipe de debates, toquei violino na orquestra e mantive notas excelentes. Meus avós compareciam a todas as competições e concertos, seus rostos orgulhosos eram uma fonte constante de motivação. Durante esses anos, o contato com meus pais biológicos quase desapareceu. Ocasionalmente, perto do Natal ou do meu aniversário, chegava um cartão com uma mensagem genérica e sem endereço de remetente. Minha irmã Alicia terminou o ensino médio e imediatamente se mudou para o outro lado do país, para a faculdade, deixando claro que queria recomeçar do zero, sem conexões com o nosso passado. Quando chegou a época de se candidatar à faculdade, meus avós me incentivaram a mirar alto. Com o apoio deles, me inscrevi em várias universidades de prestígio, acabando por aceitar uma oferta de uma das principais universidades de São Paulo para estudar finanças, com especialização em estudos jurídicos. No dia em que minha carta de aceitação chegou, vovó fez meu jantar favorito e vovô abriu uma garrafa de champanhe que ele estava guardando. Para momentos que importam, ele disse, servindo-me um pequeno copo apesar de eu ser menor de idade. Mergulhei na vida universitária, entrando em clubes de investimento e garantindo estágios competitivos durante os verões.
Minha mente analítica prosperou no mundo das finanças, e os professores frequentemente comentavam sobre minha maturidade em comum e meu conhecimento prático. Poucos sabiam que isso vinha de anos ouvindo meu avô discutir estratégias de investimento e tendências de mercado durante o café da manhã. No meu segundo ano, a primeira sombra pairou sobre meu mundo cuidadosamente construído. Vovó, sempre enérgica, apesar dos seus 70 e poucos anos, começou a sentir uma fadiga incomum. Os exames revelaram uma forma agressiva de câncer que já havia se espalhado. O prognóstico era ruim. Quis tirar um semestre de folga para ajudar a cuidar dela, mas meus 2 avós se recusaram. Sua educação não é negociável. Vovó insistiu durante uma de nossas videochamadas. Preciso saber que você está construindo o seu futuro enquanto eu luto nesta batalha. Fiz um acordo, voltando para casa todos os fins de semana. A viagem de ônibus de 3 horas em cada sentido me dava tempo para estudar, enquanto eu ainda podia estar presente para os tratamentos cada vez mais difíceis. Ver minha avó forte e elegante definhar foi de partir o coração. Mas ela enfrentou a doença com a mesma graça que dedicava a tudo na vida. A vida nem sempre nos dá o que queremos. Ela me disse durante uma de nossas últimas conversas, mas sempre nos dá chances de mostrar quem realmente somos. Ela me fez prometer que completaria meu curso e que sempre me protegeria, mantendo meu coração aberto. Vovó faleceu durante o semestre de primavera do meu último ano. Vovô, casado com ela por 49 anos, parecia ter envelhecido uma década da noite para o dia. Passei aquele verão em casa com ele, ajudando a organizar as coisas dela e lhe fazendo companhia durante aqueles primeiros meses terríveis de luto. Apesar da sua perda pessoal, vovô insistiu para que eu voltasse para a faculdade no meu último ano. Margaret me assombraria se eu deixasse sua educação sofrer, ele disse com um sorriso triste. Estabelecemos videochamadas semanais e eu voltava para casa todos os meses. Nessas visitas, notei que a saúde dele também começava a declinar. O médico chamou de cardiomiopatia por estresse, um coração enfraquecido pela dor. Mas eu sabia que era mais simples do que isso. Ele estava morrendo de coração partido. Durante todo esse transtorno, meus pais permaneceram visivelmente ausentes. Nem mesmo um cartão de pêsames chegou após a morte da vovó. Minha irmã Alicia enviou flores, mas não pôde comparecer ao funeral por causa de compromissos de trabalho. O contraste entre a dedicação dos meus avós e a ausência dos meus pais apenas fortaleceu meu vínculo com as 2 pessoas que realmente me criaram. Eu me formei com honras em finanças e com uma oferta de emprego de uma prestigiada firma de investimentos. Meu avô compareceu à minha cerimônia de formatura, apesar da saúde debilitada, radiante de orgulho, enquanto eu cruzava o palco. Sua avó estaria tão orgulhosa. Ele sussurrou quando o encontrei depois. Você é a filha do nosso coração. 2 semanas depois da minha formatura, tivemos uma conversa séria sobre o futuro. Sentado em seu escritório, cercado por fotos de família e lembranças de negócios, vovô abordou o assunto do seu patrimônio. Eu fiz provisões para você, Bruna, ele disse, sua voz firme, apesar da fragilidade. Margaret e eu sempre pretendemos que tudo passasse para você. Você é a nossa neta em todos os sentidos que importam. Ele então compartilhou algo que me causou um arrepio. Seu pai me procurou 2 vezes no último mês, pedindo dinheiro, quantias significativas. Quando recusei, ele fez referências veladas aos seus direitos como meu filho. A expressão do vovô endureceu. Quero que você esteja preparada. Quando eu me for, eles podem voltar. Eu não queria pensar nisso, acreditando que sua preocupação era exagerada. Não conseguia imaginar meus pais ausentes reaparecendo de repente, depois de quase 20 anos. Mas vovô, como na maioria das coisas, provou ser mais sábio do que eu estava pronta para admitir. A saúde do meu avô se deteriorou rapidamente nos meses seguintes à minha formatura. O que começou como fadiga e falta de ar ocasional progrediu para insuficiência cardíaca congestiva que exigiu hospitalização. Adiei o início do meu emprego, voltando para o meu quarto de infância para cuidar dele. Nossos papéis se inverteram naqueles meses finais. Eu gerenciava seus medicamentos, coordenava as enfermeiras de saúde domiciliar e ficava com ele durante longas tardes, enquanto ele oscilava entre a lucidez aguda e uma confusão suave. Durante seus momentos de clareza, ele continuou minha educação financeira, agora com uma nova urgência.
As pessoas mostram sua verdadeira natureza quando o dinheiro está envolvido. Ele me disse uma noite, enquanto eu o ajudava a revisar alguns documentos, até mesmo a família, talvez especialmente a família. Ele insistiu em me apresentar ao seu advogado de longa data, Dr. Rubens Oliveira, que passou a me incluir nas discussões sobre o patrimônio. Descobri que meus avós haviam acumulado uma riqueza considerável, além da casa da família e das contas de investimento que eu conhecia. O patrimônio total se aproximava dos 30 milhões de reais. Sua avó e eu construímos isso para você, Bruna. Vovô disse quando viu meu choque com os números. Sempre soubemos que você usaria isso com sabedoria. Em uma terça-feira chuvosa, 6 meses depois da minha formatura, encontrei meu avô sem resposta durante seu cochilo da tarde. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas só puderam confirmar o que eu já sabia. Ele havia falecido pacificamente enquanto dormia, juntando-se à vovó, depois de apenas 14 meses de separação. O funeral foi pequeno, mas digno, exatamente como ele gostaria. Minha irmã Alicia compareceu desta vez, de pé, sem jeito, em um vestido preto que claramente havia comprado para a ocasião. Meus pais não apareceram. Mais tarde, descobri que eles ligaram para a funerária, perguntando sobre os arranjos, mas nunca fizeram a viagem. A leitura do testamento ocorreu no escritório com painéis de madeira do Dr. Rubens Oliveira, no centro da cidade. Sentei-me sozinha em frente a ele, uma única beneficiária, onde deveria haver uma família. Os termos eram diretos, herdei tudo. A casa, as contas de investimento, as apólices de seguro, até a coleção de moedas raras do vovô e as joias da vovó. Rubens me entregou uma carta depois de revisar os documentos. Heitor me pediu para te dar isto em particular. Ele explicou, me deixando sozinha para ler. Minha querida Bruna, se você está lendo isso, eu me juntei a Margaret, o que me traz paz, mesmo lamentando deixá-la. Você foi a maior alegria dos nossos últimos anos, e não poderíamos estar mais orgulhosos da mulher que você se tornou. A herança que você recebeu vem com responsabilidade. Você tem a inteligência para administrá-la e o coração para usá-la bem. Mas também devo avisá-la, seus pais têm dívidas significativas e um histórico de má administração financeira que continua até hoje. Tenho motivos para acreditar que eles podem tentar acessar esses fundos através de você. Considere consultar Rubens sobre a criação de um trust. Isso a protegeria e honraria nossos desejos para este legado. Lembre-se de que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Sua verdadeira herança é a força e o discernimento que tentamos nutrir em você. Confie em seus instintos. Eles são excelentes. Com todo o meu amor, vovô. Sentei-me naquele escritório silencioso, com as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, sentindo-me enormemente abençoada e, de repente, muito sozinha. A responsabilidade dessa herança parecia avassaladora, mas por baixo disso havia uma preocupação mais profunda. O aviso do meu avô ecoou meus próprios medos não reconhecidos sobre o potencial reaparecimento dos meus pais. Nas 2 semanas seguintes, me dediquei a gerenciar os aspectos práticos da minha nova situação. Providenciei a manutenção da casa, enquanto decidia se moraria lá ou a venderia. Encontrei-me com consultores financeiros recomendados por Rubens para entender o portfólio de investimentos. Separei pertences pessoais, uma tarefa agridoce que me trouxe lágrimas e sorrisos em igual medida. Neste período, recebi um e-mail surpreendente de Alicia. Depois de anos de contato mínimo, ela estava subitamente interessada em se reconectar. Sua mensagem mencionava ter ouvido falar de assuntos de família que precisam ser discutidos e sugeria uma visita em breve. O momento me pareceu suspeito. Agindo por um instinto que eu não conseguia articular totalmente, marquei outra reunião com Rubens. Meu avô mencionou a possibilidade de estabelecer um trust, comecei. Gostaria de entender o que isso envolveria. Rubens explicou várias opções, acabando por recomendar um trust irrevogável com termos de desembolso específicos. Protegeria os ativos de credores ou reivindicações. Ele observou. Uma vez estabelecido, nem mesmo você seria capaz de simplesmente sacar tudo, o que pode ser benéfico em certas situações. Como se alguém estivesse me pressionando por dinheiro? Perguntei diretamente. A expressão de Rubens confirmou minhas suspeitas. Exatamente como isso. Antes de tomar minha decisão,
pedi a Rubens para fazer algumas averiguações discretas sobre a situação atual dos meus pais. Os resultados foram piores do que eu esperava. Meu pai havia declarado falência 2 vezes na última década. Havia pendências fiscais, empréstimos não pagos e até um processo judicial pendente de investidores em um esquema de negócios fracassado. Minha mãe tinha problemas financeiros semelhantes, além de vários cartões de crédito estourados no limite. Juntos, eles haviam acumulado dívidas que se aproximavam dos 2 milhões de reais. Essa informação, aliada ao interesse repentino deles em assuntos de família e ao contato inesperado de Alicia, deixou minha decisão clara. Estabeleci o trust irrevogável com a orientação de Rubens, estruturando-o para me fornecer uma renda razoável, protegendo o principal de potenciais reivindicações ou dos meus próprios erros. O processo levou pouco mais de 1 semana para ser concluído. 3 dias depois de finalizar a papelada do trust, recebi uma ligação de um número desconhecido. Oi, Bruna. É o seu pai. Eu e sua mãe estamos na cidade. Pensamos que era hora de nos reconectarmos como família. Assim, sem mais nem menos, depois de 20 anos de ausência, eles estavam de volta na minha vida. O momento não poderia ter sido mais suspeito ou mais afortunado, dado que o trust estava agora legalmente estabelecido. A campainha tocou exatamente às 6 da tarde de sexta-feira, conforme haviam proposto por telefone. Respirei fundo, endireitei os ombros e abri a porta para encarar as pessoas que haviam me abandonado 2 décadas antes. Meu pai, Jonas, havia envelhecido mal, seu rosto, antes bonito, agora inchado e marcado com as veias rompidas características de um bebedor de longa data, no nariz e nas bochechas. Minha mãe, Denise, tinha se mantido melhor, seu cabelo loiro visivelmente tingido, mas com um corte estiloso, sua figura esguia, exibida em um vestido de aparência cara que, de alguma forma, ainda parecia um pouco inadequado para um jantar de família. Atrás deles estava minha irmã Alicia, agora com 30 anos e quase irreconhecível em relação à protetora de 10 anos, que uma vez segurou minha mão durante os episódios caóticos dos nossos pais. Sua expressão era mais difícil de ler do que os rostos transparentemente ansiosos dos meus pais. Bruna! Minha mãe exclamou, avançando para me abraçar como se tivéssemos nos visto na semana passada, e não 20 anos atrás. Ela cheirava a perfume caro e a goma de mascar de menta, mascarando algo mais. Olha só para você, crescida e tão bonita. Meu pai se afastou, tentando uma postura casual que não escondia totalmente sua observação da casa visível atrás de mim. E aí, filhota? Ele disse, usando um apelido que nunca havia me chamado na infância. Faz tempo, hein? Alicia apenas acenou com a cabeça. Bruna. Eu os convidei para entrar, levando-os para a sala de jantar formal, onde havia posto a mesa com a fina louça da vovó. Pareceu apropriado, de alguma forma, como se a presença dela pudesse me fortalecer durante aquela reunião surreal. Que casa adorável! Minha mãe elogiou, seus olhos catalogando cada peça de móvel e arte enquanto caminhávamos. Heitor e Margarida sempre tiveram um gosto impecável. Obrigada, respondi simplesmente. Eles a tornaram um lugar maravilhoso para crescer. Um lampejo de desconforto cruzou o rosto do meu pai com um lembrete direto da ausência deles naqueles anos. Ele rapidamente o disfarçou. Bom, estamos felizes por finalmente estarmos aqui. Águas passadas, certo? Família, é família? O jantar foi um exercício de navegação cuidadosa. Eles faziam perguntas superficiais sobre a minha vida, acenando com interesse exagerado às minhas respostas. Eu fornecia o mínimo de detalhes, enquanto observava suas interações. Minha mãe dominou a conversa, enquanto meu pai repetidamente direcionava os tópicos para assuntos financeiros com pouca sutileza. Então, ouvi dizer que Heitor se deu muito bem com aquela rede de material de construção, hein? Ele mencionou, enquanto cortava seu rosbife. Sempre foi um homem de negócios. Sim, respondi neutralmente. Ele foi muito bem-sucedido. Deve ter deixado um belo pé de meia. Ele continuou, seu tom casual desmentido pela intensidade em seus olhos. Para a família, digo. Alicia, que estava quase sempre em silêncio, de repente se manifestou. Pai, talvez pegue leve. Ele lançou-lhe um olhar irritado, mas forçou uma risada.
Só estamos colocando o papo em dia, é só isso. Um pai pode se interessar pela situação da filha, não pode? Minha mãe mudou rapidamente de assunto, iniciando uma longa explicação sobre o empreendimento de negócios atual deles. Algo envolvendo produtos de bem-estar com descrições vagas e projeções grandiosas de lucro. Estamos apenas procurando alguns investidores iniciais para superar o período de startup. Ela concluiu, seu sorriso brilhante e falso. Vai ser enorme. Após a sobremesa, meu pai sugeriu um tour pela casa, seu interesse particularmente focado no escritório do vovô. Eu cedi, observando enquanto ele examinava a sala, que havia sido o centro das atividades de negócios do meu avô, seus olhos fixos nos espaços vazios onde itens valiosos haviam sido exibidos. Onde está a coleção de moedas do papai? Ele perguntou abruptamente. Ele vivia falando daquelas moedas raras. Em um cofre seguro, respondi com a verdade. Já as tinha movido para um cofre bancário logo após o falecimento do vovô. Ele assentiu, a decepção mal disfarçada. Coisas valiosas, aquelas moedas, uma atitude inteligente. Quando voltamos para uma sala de estar, minha mãe começou a fazer reminiscências que pouco se pareciam com a minha infância real. De acordo com a história revista dela, eles haviam feito o sacrifício de partir o coração ao me deixar com meus avós, para me dar vantagens que não podiam proporcionar, sempre pretendendo voltar assim que estivessem estabelecidos. Nós sempre cuidamos de você, querida. Ela insistiu, estendendo a mão para a minha sobre a mesa de centro. Permitiu contato, mas não senti nada além de uma curiosidade clínica pela atuação dela. Partiu nossos corações ficar longe de você, mas sabíamos que Heitor e Margarida poderiam lhe dar o melhor de tudo. Sim, eu disse calmamente. Eles deram. A noite continuou nesse tom, com crescentes indiretas sobre a situação financeira deles. Meu pai mencionou seus problemas temporários de fluxo de caixa, que, infelizmente, persistiam há mais tempo do que o esperado. Minha mãe falou sobre contas médicas de procedimentos não especificados. Alicia permaneceu praticamente em silêncio, observando a performance com uma expressão ilegível. Enquanto eles se preparavam para ir embora, minha mãe apresentou o que era claramente a abordagem planejada. Alugamos uma suíte em um hotel nos Jardins, mas estamos pensando em ficar na cidade permanentemente. Para ficar perto de você, é claro. Temos muito tempo a recuperar. Quanto tempo pretendem ficar? Perguntei. Bem, isso depende. Meu pai interveio. Estamos explorando algumas oportunidades de negócios locais. Talvez você gostaria de saber mais sobre elas no almoço de amanhã. Só você e eu, pondo o tempo de pai e filha em dia. Concordei em almoçar, mais por curiosidade sobre a agenda deles do que por qualquer desejo de reconexão. Depois que eles foram embora, afundei na poltrona favorita da vovó, processando a noite surreal. O momento, o interesse repentino, as investigações financeiras mal disfarçadas, tudo confirmava minhas piores suspeitas. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Rubens Oliveira e solicitei uma reunião urgente antes do meu almoço com meu pai. O advogado ouviu meu relato da noite anterior com uma expressão preocupada. Isso confirma minhas apreensões. Ele disse, depois que terminei. Seu pai contatou nosso escritório na semana passada, perguntando sobre o status do patrimônio de Heitor. Não fornecemos nenhuma informação, é claro, mas o momento da chegada deles logo depois diz muito. Ele sabia sobre o trust? Perguntei. Não, essa informação não é pública. O testamento, no entanto, é, e mostra você como a única beneficiária. Por sugestão de Rubens, contratei um investigador particular para analisar mais a fundo as atividades recentes dos meus pais. Os resultados voltaram no dia seguinte, revelando um padrão que me gelou. Meus pais vinham monitorando avisos de óbito em vários estados, visando especificamente indivíduos ricos, sem muitos herdeiros. Havia registros de que eles abordaram parentes distantes desses falecidos logo após os funerais. Em 3 casos, houve processos judiciais resolvidos, onde eles alegaram representar interesses da família. O mais perturbador foi que o investigador encontrou evidências de que minha irmã Alicia estava trabalhando com eles nesse esquema há pelo menos 2 anos, apesar da sua pretensão de distanciamento deles durante o nosso jantar.
Armada com esse conhecimento, mantive contato superficial com minha família. Na semana seguinte, encontrei meu pai para almoçar, desviando de suas perguntas cada vez mais diretas sobre a minha herança. Acompanhei minha mãe em uma viagem de compras, onde ela repetidamente sugeriu itens que poderíamos colocar no seu cartão, querida. Eu até encontrei Alicia para tomar um café, observando enquanto ela tentava fazer o papel de irmã preocupada, investigando detalhes financeiros. A frustração deles cresceu visivelmente à medida que os dias se passavam, sem acesso à riqueza que claramente acreditavam estar disponível. A fachada alegre da minha mãe começou a rachar, revelando vislumbres da mulher instável que eu lembrava da infância. As perguntas do meu pai se tornaram menos sutis, perguntando diretamente sobre contas bancárias e portfólios de investimento. A abordagem de Alicia era mais sofisticada, mas igualmente transparente, sugerindo empreendimentos conjuntos e fundos de investimento familiar. A situação atingiu o limite quando voltei para casa mais cedo de uma reunião e encontrei meus pais no escritório do vovô, vasculhando as gavetas da mesa dele. Minha mãe estava fotografando documentos com o telefone, enquanto meu pai forçava a gaveta inferior trancada com um abridor de cartas. Eles congelaram quando me viram parada na porta. Choque e culpa ficaram momentaneamente visíveis, antes que minha mãe se recuperasse com um sorriso trêmulo. Bruna, nós estávamos apenas procurando aquele álbum de fotos de família que você mencionou. Aquele com suas fotos de infância. O álbum de família estava na estante da sala de estar, exatamente onde eu havia lhes mostrado na primeira visita. Naquele momento, a última dúvida persistente sobre as intenções deles desapareceu. Essas pessoas não eram a família voltando para se reconectar. Eram vigaristas, mirando o que acreditavam ser um alvo fácil. A filha que haviam abandonado, presumivelmente desesperada o suficiente por conexão familiar para ser manipulada. Eles haviam subestimado dramaticamente o que meus avós haviam me dado além da herança material, força, discernimento e uma compreensão clara do que significava família de verdade. Não é isso que vocês estão procurando, eu disse calmamente, entrando no escritório. Meu pai se endireitou rapidamente, deslizando o abridor de cartas para a mesa como se não tivesse acabado de tentar forçar uma gaveta trancada. Nós estávamos apenas... Ele começou, mas eu o interrompi. Eu sei exatamente o que vocês estavam fazendo. Atravessei até a mesa e fechei a gaveta aberta que eles estavam vasculhando. Vamos parar de fingir. Por que vocês realmente estão aqui? O rosto da minha mãe sofreu uma transformação notável. O calor artificial esvaiu-se, sendo substituído por cálculo e, em seguida, por uma estratégia diferente, a afeição maternal ferida. Como você pode perguntar isso? Sua voz tremeu perfeitamente, os olhos marejando com lágrimas que pareciam quase genuínas. Estamos aqui porque você é nossa filha. Perdemos tanto da sua vida. 20 anos. Afirmei secamente. Vocês perderam 20 anos por escolha. E agora aparecem exatamente um mês depois que o obituário do vovô saiu nos grandes jornais do país. Meu pai abandonou a pretensão mais rapidamente do que minha mãe. Olha, Bruna, famílias são complicadas. Cometemos erros, claro, mas sangue é sangue. E quaisquer problemas que tivemos com meus pais não devem afetar seu relacionamento conosco. Vocês me abandonaram quando eu tinha 7 anos. Nós a deixamos com avós amorosos em uma mansão. Ele rebateu, uma ponta entrando em sua voz. Algumas crianças chamariam isso de ganhar na loteria. Alice apareceu na porta, claramente atraída pelas nossas vozes elevadas. O que está acontecendo? Eu os peguei revirando a mesa do vovô. Expliquei, sem tirar os olhos dos meus pais. Aparentemente, eles estão procurando informações financeiras. Alice hesitou, olhando entre nós antes de tentar um tom conciliador. Bruna, tenho certeza de que eles estavam apenas curiosos. Tudo isso é uma grande adaptação para todos. Pare com isso, Alicia, eu disse cansadamente. O investigador também encontrou seu nome nos processos judiciais. Eu sei que você está trabalhando com eles. A expressão dela endureceu instantaneamente. A máscara de irmã preocupada foi descartada. Você contratou um investigador para espionar sua própria família? Minha verdadeira família me criou, respondi. Eles me ensinaram a reconhecer quando estou sendo enganada. Meu pai decidiu mudar de tática, passando da conciliação para a agressão. Escute aqui. O que quer que Heitor tenha deixado, uma parte deveria vir para mim por direito. Eu era o filho dele.
O filho que nunca o visitou durante sua doença final, que não compareceu ao funeral da própria esposa, que abandonou a própria filha na porta dele. A obrigação legal funciona nos dois sentidos. Ele continuou, como se eu não tivesse falado. Os pais têm obrigações com os filhos, mas os filhos adultos também têm obrigações com os pais idosos. É a lei. Não é assim que a lei de herança funciona, na verdade. Eu o corrigi, agradecida pelos cursos de direito que havia feito. E mesmo que fosse, você encerrou qualquer reivindicação moral quando desapareceu da minha vida. Minha mãe abandonou as lágrimas, mudando para uma raiva fria. Não vamos embora sem o que é nosso. O patrimônio de Heitor deve valer milhões. Você não pode precisar de tudo isso. Não se trata de necessidade, eu disse. Trata-se de respeitar os desejos dos meus avós. Eles a envenenaram contra nós. O rosto do meu pai ficou vermelho. Eles a viraram contra os seus próprios pais. Eles nunca falaram mal de vocês. Eu rebati com a verdade. Eles não precisavam. A ausência de vocês falava por si só. Alicia deu um passo adiante na sala, sua expressão calculista me lembrando a da nossa mãe. Seja razoável, Bruna. Estamos falando de compartilhar, não de pegar tudo. Uma parceria familiar. O que exatamente você fez para merecer uma parceria? Perguntei-lhe diretamente. Você também escolheu ir embora, Alicia. Eu tinha 10 anos, ela exclamou. Que escolha eu realmente tinha? A mesma escolha que você fez como adulta, de ajudá-los a mirar famílias em luto. O investigador descobriu tudo, Alicia. O monitoramento de obituários, os processos judiciais, os acordos. Quantas pessoas vulneráveis vocês abordaram depois que elas perderam alguém? Um silêncio revelador se seguiu a essa revelação. Meu pai se recuperou primeiro, sua estratégia mudando para a intimidação. Ele se aproximou, usando sua altura para se impor sobre mim. Escute bem, podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. O jeito fácil é você dividir o que Heitor te deixou. O jeito difícil envolve advogados, batalhas judiciais e arrastar os nomes dos seus avós pela lama, publicamente. O que você está sugerindo? Perguntei, embora já soubesse. Heitor nem sempre estava mentalmente lúcido no final, estava? Ele perguntou. O luto depois de perder Margaret, a idade avançada dele. Não seria difícil sugerir que ele não estava competente quando fez aquele testamento, ou que você, morando na casa dele, pode ter exercido influência indevida. A ameaça era clara, e a dolorosa ironia não passou despercebida. As mesmas pessoas que me abandonaram agora ameaçavam alegar que eu havia manipulado as pessoas que realmente me criaram. Vocês se sujariam na justiça? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Nós não veríamos dessa forma. Minha mãe interveio suavemente. A memória é subjetiva, especialmente sobre dinâmicas familiares. Se isso for para o tribunal, pode ficar muito confuso e caro. É assim mesmo que você quer honrar Heitor e Margarida? Com uma batalha legal pública? Olhei para aquelas 3 pessoas, tecnicamente meus parentes de sangue mais próximos, e não senti nada além de uma pena distante. Eles não tinham ideia de que suas ameaças eram vazias, de que a herança já estava protegida em um trust projetado especificamente para resistir a tais desafios. Mas, mais importante, eles haviam me julgado mal de forma fundamental. Assumiram que meu desejo por conexão familiar me tornaria vulnerável à manipulação. Eles estavam errados. Acho que é hora de vocês irem embora, eu disse calmamente. A expressão do meu pai escureceu ainda mais. Não vamos a lugar nenhum até chegarmos a um entendimento sobre a nossa parte. A parte de vocês é 0, afirmei com firmeza. Essa foi a decisão do vovô, não minha. Sua ingrata de... Ele avançou em minha direção agressivamente, com a mão levantada. Não faça isso, avisei, recuando e pegando meu telefone. O sistema de segurança está gravando tudo e eu não hesitarei em chamar a polícia. Ele hesitou, visivelmente calculando as potenciais consequências. Minha mãe agarrou o braço dele, seus olhos se desviando para a discreta câmera de segurança no canto, que eles não tinham notado antes. Jonas, não vale a pena. Ela se virou para mim, com a compostura recuperada, mas com ódio visível agora. Isso não acabou, Bruna. Família tem direitos. Vocês perderam esses direitos 20 anos atrás, respondi. Agora, por favor, vão embora antes que eu os remova. Você não pode simplesmente nos expulsar, Alicia protestou.
Estamos em um hotel que mal podemos pagar. Isso soa como um planejamento financeiro ruim, eu disse, ecoando uma das frases favoritas do vovô. Mas não é problema meu. Quando eles continuaram a ficar parados, eu cumpri minha ameaça, ligando para o serviço de segurança que monitorava a propriedade. Meus pais e minha irmã finalmente foram embora, mas não sem ameaças de despedida. Nos vemos no tribunal, meu pai rosnou enquanto se retiravam para o carro alugado. Você pensa que ganhou, mas isso está apenas começando. Depois que eles foram embora, afundei nos degraus da frente da casa dos meus avós, minha casa agora, e finalmente me permiti sentir o peso total do que acabara de acontecer. A família que eu um dia ansiei havia se revelado predadores, em vez de protetores. O encerramento que eu poderia ter esperado, em vez disso, abriu uma nova ferida. Mas por baixo da dor havia algo inesperado: alívio. O confronto me libertou de quaisquer fantasias persistentes de infância sobre reconciliação. Eu finalmente pude dar descanso à menininha que esperou na janela por pais que nunca voltaram. Como o vovô havia escrito em sua carta, minha verdadeira herança não era apenas dinheiro, era a força e o discernimento para me proteger. Naquele dia, eu honrei esse legado. Fiéis à ameaça, meus pais entraram com um processo contestando o testamento do vovô. Na semana seguinte, os documentos legais alegavam tudo o que eles haviam ameaçado durante nosso confronto: que vovô estava mentalmente incompetente ao fazer seu testamento e que eu havia exercido influência indevida sobre um idoso vulnerável. Dr. Rubens Oliveira não se surpreendeu quando lhe levei a intimação judicial. Nós antecipamos isso, ele me lembrou, revisando os documentos. A estrutura do trust tornará o caso deles extremamente difícil, mas devemos nos preparar para um processo desagradável. Ele reuniu uma equipe jurídica especializada em litígios de patrimônio. A consulta inicial foi sóbria. Eles estão pedindo 50% do patrimônio, explicou a advogada principal. A petição deles inclui dezenas de alegações falsas, mas o argumento central é que seu avô não estava em sã consciência quando excluiu seu único filho do testamento. Ele estava absolutamente lúcido, afirmei. Discutimos explicitamente suas decisões de planejamento patrimonial. Precisaremos provar isso, a advogada alertou. Registros médicos, testemunho de testemunhas, documentação de sua capacidade de tomada de decisão. Enquanto isso, eles tentarão pintá-la como uma influência manipuladora que o isolou da família amorosa dele. A ironia era quase insuportável. A fase de descoberta começou, exigindo que eu fornecesse volumes de documentação sobre meus avós, suas finanças e meu relacionamento com eles. Passei dias classificando arquivos, reunindo evidências da clareza mental do vovô e do consistente distanciamento entre ele e meu pai. A equipe jurídica dos meus pais exigiu acesso aos registros médicos dos meus avós, extratos financeiros e correspondência pessoal. Cada pedido parecia uma invasão, uma violação póstuma das pessoas que haviam me protegido. Rubens me assegurou que estávamos fornecendo apenas o que era legalmente exigido. Mas o processo ainda me deixava exposta e vulnerável. O estresse começou a afetar meu sono e meu apetite. Pesadelos sobre minha infância voltaram. Fragmentos de memórias de espera na janela, de promessas quebradas, da mão de Alicia escorregando da minha enquanto ela escolhia ir embora. Eu acordava ofegante, com o coração acelerado, incapaz de voltar a dormir. Por sugestão de Rubens, comecei a consultar a Dra. Lúcia Santos, uma terapeuta especializada em trauma familiar. Nossas sessões se tornaram uma âncora no mar tempestuoso do litígio. O que você está vivenciando é um luto complexo, Dra. Lúcia explicou durante uma sessão. Você está de luto pelos seus avós, enquanto confronta simultaneamente a traição renovada dos seus pais e da sua irmã. É um fardo emocional extraordinário. Ela me ajudou a desenvolver estratégias de enfrentamento para o estresse. Meditação diária, escrita em diário e estabelecimento de limites sobre quando eu me engajaria em questões legais. Não verifique e-mails legais depois das 19 horas. Ela aconselhou. Seu cérebro precisa de tempo para descansar do conflito. Através da terapia, comecei a entender que meu valor não estava ligado à aprovação dos meus pais, nem mesmo ao reconhecimento deles.
O comportamento deles reflete os próprios déficits de caráter, a doutora Lúcia observou, não o seu valor como pessoa. Enquanto isso, o processo legal avançava. Os depoimentos foram agendados, começando pelo meu. Por 6 horas extenuantes, respondi a perguntas elaboradas para me fazer parecer calculista e manipuladora. O advogado dos meus pais tentou repetidamente me confundir sobre conversas com o vovô, sugerindo que eu havia plantado ideias sobre deserdar meu pai. Não é verdade que você se ressentiu da reivindicação do seu pai sobre o patrimônio dos seus avós? Ele perguntou com falsa simpatia. Eu nunca pensei nisso como a reivindicação de ninguém, respondi com a verdade. Meus avós ganharam o dinheiro deles e tinham o direito de determinar o que aconteceria com ele. Os depoimentos dos meus pais vieram em seguida. Sentei-me em silêncio enquanto eles construíam uma ficção elaborada sobre tentativas de reconexão que supostamente haviam sido frustradas pelos meus avós e, mais tarde, por mim. Eles descreveram telefonemas nunca feitos, visitas nunca tentadas e um profundo desejo de reconciliação familiar que nunca existiu. Nós só queríamos fazer parte da vida da Bruna novamente, minha mãe alegou em lágrimas. Mas Heitor e Margarida Biai a viraram contra nós e agora ela está continuando a campanha deles para nos excluir. O testemunho de Alicia foi talvez o mais doloroso de ouvir. Ela descreveu nossa infância em termos que eu mal reconheci, colocando-se como uma vítima, forçada a sair pela preferência dos nossos avós por mim. Eles sempre favoreceram a Bruna, ela alegou. Eles deixaram claro que não havia espaço para as duas. Isso era uma invenção completa. Meus avós tinham implorado para ela ficar, até oferecendo transformar a casa de hóspedes em um espaço só dela, se ela quisesse mais independência. Mas o testemunho de Alicia revelou o quão profundamente ela havia reescrito nossa história para justificar suas escolhas. O caso tomou um rumo inesperado quando nossa equipe jurídica descobriu diários no escritório do vovô, cuja existência eu desconhecia. Ele havia mantido um registro meticuloso de cada tentativa de contato com meu pai ao longo de 20 anos, incluindo datas de chamadas não atendidas, cópias de cartas devolvidas e notas sobre as raras comunicações do meu pai, todas envolvendo pedidos de dinheiro. Uma anotação de quando eu tinha 16 anos dizia: Jonas ligou hoje. Nenhuma pergunta sobre o bem-estar ou as conquistas da Bruna. Pediu R$50 mil para uma oportunidade de negócio. Quando recusei, sugeriu que eu lhe devia por ter pegado a filha dele, como se Bruna fosse propriedade a ser negociada, em vez da criança que ele abandonou. Temo por ela, caso ela volte a cair sob a influência dele. Esses diários se tornaram centrais para o nosso caso, fornecendo documentação contemporânea da ausência e das motivações financeiras do meu pai. Quando combinados com as descobertas do investigador particular sobre o padrão dos meus pais de visar patrimônios ricos, eles pintaram um quadro condenatório de oportunismo, em vez de preocupação parental. O momento decisivo veio durante o testemunho de especialistas. Apresentamos 3 profissionais médicos, separados, que haviam avaliado o vovô em seus meses finais, todos confirmando sua competência mental. Nossos especialistas financeiros detalharam o planejamento cuidadoso que havia sido feito na estrutura do patrimônio, demonstrando que o trust não foi uma decisão apressada, mas parte de uma estratégia de longo prazo. O mais devastador para o caso dos meus pais foi o testemunho de seus ex-vizinhos e das minhas professoras do ensino fundamental, que descreveram a negligência que eu havia sofrido antes de ir morar com meus avós. Esses terceiros neutros efetivamente rebateram a narrativa de pais amorosos temporariamente separados da filha. 4 meses depois de iniciado, o caso foi levado ao juiz para os argumentos finais. O advogado dos meus pais enfatizou a obrigação familiar e a sucessão natural, argumentando que deserdar um filho violava as normas sociais, se não os requisitos legais. Nosso advogado se concentrou nas intenções claras do vovô, na competência mental documentada e no padrão documentado de predação financeira dos meus pais. A decisão da juíza veio 2 semanas depois. Ela rejeitou totalmente as alegações dos meus pais, mantendo o testamento do vovô e os arranjos de trust subsequentes como a expressão válida dos seus desejos.
Em sua opinião por escrito, ela citou especificamente as transparentes motivações financeiras e a ausência dos meus pais durante a vida do falecido como fatores em sua decisão. Fora do tribunal, após a decisão, meu pai me abordou pela última vez. Sua agressão anterior havia dado lugar a uma tática diferente: o desespero. Bruna, por favor, ele disse, sua voz baixa e urgente. Ainda somos seus pais. Cometemos erros, mas todos merecem uma segunda chance. Apenas nos ajude a nos reerguer. Uma pequena parte da herança, mesmo que seja apenas R$1 milhão, mudaria nossas vidas. Olhei para ele. Realmente olhei para o homem que havia contribuído para a minha existência, mas nada para o meu caráter ou felicidade, e senti o último peso sair dos meus ombros. Eu não tenho obrigação de financiar a vida de pessoas que escolheram não fazer parte da minha. Eu disse calmamente. O tribunal concordou. Isso acabou. Enquanto eu me afastava, ouvi minha mãe gritar. O sangue é mais grosso que a água, Bruna. Não me virei, mas pensei em algo que a vovó tinha me dito uma vez. O ditado completo é: o sangue da aliança é mais grosso que a água do ventre. Significa que a família que você escolhe é mais forte do que a família em que você nasce. Meus avós haviam me escolhido, e eu os havia escolhido de volta. Essa aliança era a minha verdadeira herança, muito mais valiosa do que qualquer patrimônio. A vitória legal marcou um ponto de virada no meu processo de cura. Com a ameaça de perder o legado dos meus avós resolvida, pude me concentrar em honrá-lo adequadamente. Estabeleci uma fundação de bolsas de estudo em nome deles, oferecendo oportunidades educacionais para crianças criadas por avós ou outros parentes devido à ausência parental, crianças como eu. Continuei minha terapia com a doutora Lúcia Santos, trabalhando as emoções complexas que o caso judicial havia despertado. A cura não é linear, ela me lembrava quando eu experimentava retrocessos. Alguns dias serão mais difíceis do que outros, mas você está construindo resiliência a cada desafio. Gradualmente, comecei a me reconectar com o mundo além do processo. Aceitei a oferta de emprego que havia adiado, iniciando minha carreira em finanças enquanto administrava as partes do patrimônio não bloqueadas no trust. Fiz novos amigos que me conheciam como Bruna, a analista de investimentos, e não Bruna, a criança abandonada ou a herdeira contestada. 1 ano após o falecimento do vovô, finalmente me senti pronta para realmente viver na casa que havíamos compartilhado, fazendo pequenas mudanças para torná-la minha, enquanto preservava a essência do que meus avós haviam criado. Replantei o jardim de rosas da vovó e transformei o escritório do vovô em um home office, onde eu podia levar adiante a visão financeira que ele havia me ensinado. A batalha legal me testou, mas também confirmou o que meus avós sempre acreditaram, que eu possuía a força para me proteger e o discernimento para reconhecer conexões familiares verdadeiras. Esse conhecimento foi talvez a parte mais valiosa da minha herança. Exatamente 1 ano após o tribunal rejeitar o processo dos meus pais, eu estava nos degraus da Faculdade Comunitária de Campinas para anunciar os primeiros beneficiários da Bolsa de Estudos Memorial Heitor e Margarida. 5 estudantes que haviam sido criados por avós ou outros parentes receberiam mensalidades completas e serviços de apoio para concluir seus cursos. Meus avós acreditavam que a educação era a ferramenta mais poderosa para transformar vidas. Eu disse à pequena reunião de imprensa e membros da comunidade. Eles transformaram a minha, não apenas através do apoio financeiro, mas através dos valores que incutiram e do amor que forneceram quando outros não o fizeram. Esse compromisso público com o legado dos meus avós parecia o contraponto perfeito ao doloroso escrutínio público do processo. Em vez de defender a memória deles no tribunal, eu agora a estava honrando através de ações positivas. A Bolsa de Estudos foi apenas o começo de uma fundação maior, focada em apoiar famílias de cuidado por parentesco e as crianças nelas. Em particular, minha jornada de cura continuou com progresso e retrocessos ocasionais. A doutora Lúcia me ajudou a reconhecer que perdão não significava necessariamente reconciliação. O perdão é algo que você faz por si mesma. Ela explicou durante uma de nossas sessões, agora mensais. Trata-se de liberar o poder que a raiva tem sobre você. Não exige permitir que pessoas prejudiciais voltem para sua vida.
Essa distinção me ajudou a processar meus sentimentos em relação aos meus pais e Alicia, sem a culpa que eu às vezes sentia por manter limites. Eu podia desejar que eles ficassem bem, enquanto reconhecia que o contato real provavelmente levaria a mais tentativas de manipulação. Ocasionalmente, recebia notícias sobre a vida deles através de conhecidos mútuos ou artigos de notícias. Meu pai e minha mãe continuaram seu padrão de empreendimentos de negócios questionáveis, mudando de estado em estado, conforme as oportunidades ou pressões legais ditavam. Alicia, aparentemente, tinha rompido os laços com eles cerca de 6 meses após o fracasso do processo, buscando um caminho de carreira mais legítimo no mercado imobiliário. 2 anos após o caso judicial, recebi uma carta de Alicia. Ao contrário das comunicações dos meus pais, a dela parecia genuinamente reflexiva. Ela reconheceu as invenções em seu testemunho e expressou arrependimento pelo seu papel no processo. Passei anos culpando todos os outros pelas minhas escolhas, ela escreveu. Estou tentando assumir a responsabilidade agora. Eu apreciei a honestidade dela, mas permaneci cautelosa. Uma carta de desculpas não poderia apagar décadas de escolhas, ou as mentiras dolorosas que ela havia dito sob juramento. Respondi brevemente, reconhecendo a carta, sem fazer promessas sobre contato futuro. A confiança, uma vez tão profundamente quebrada, não poderia ser reconstruída rapidamente. Enquanto isso, me concentrei em construir uma vida que equilibrasse honrar o legado dos meus avós e estabelecer minha própria identidade. As habilidades de investimento que o vovô havia me ensinado me serviram bem na minha carreira, onde me especializei em ajudar clientes a estabelecer portfólios éticos e sustentáveis. Abordei as finanças com a filosofia dele de que o dinheiro era uma ferramenta para a segurança e para ajudar os outros, não um fim em si mesmo. Reformei partes da casa da família, enquanto preservava seu caráter essencial. O jardim de rosas da vovó floresceu sob meus cuidados um pouco menos especialistas, e aprendi a fazer o assado de domingo que era a sua marca registrada, embora o meu nunca chegasse a igualar a versão perfeita dela. Essas conexões com o dia a dia deles me confortavam tanto quanto os projetos de legado maiores. Novos relacionamentos entraram na minha vida. Colegas que se tornaram amigos, vizinhos que compartilhavam dicas de jardinagem e, eventualmente, Tiago, um gentil historiador de arquitetura que conheci enquanto pesquisava a história da casa dos meus avós para fins de preservação. Essas conexões se formaram lentamente, enquanto eu aprendia a equilibrar a cautela com a abertura. Suas experiências a tornaram cautelosa com a confiança. Tiago observou depois que eu finalmente compartilhei minha história familiar completa com ele, mas não a tornaram fria, isso é notável. A observação dele me ajudou a ver o que meus avós haviam realizado. Apesar do abandono que eu havia experimentado, eles haviam me criado para acreditar na possibilidade de conexão genuína, para ser perspicaz, mas não desconectada. 3 anos após o falecimento do vovô, expandi a fundação para incluir um programa de mentoria para adolescentes em situações de cuidado por parentesco. Ocasionalmente, eu falava a esses grupos compartilhando minhas experiências de maneiras apropriadas para a idade. Família não é apenas biologia, eu lhes dizia. É sobre quem aparece, quem fica, quem faz você se sentir segura e valorizada. Ver esses jovens, muitos com histórias muito mais difíceis do que a minha, encontrando força e conexão, me lembrou da sabedoria da minha avó. A dor que é transformada pode se tornar propósito. Meus avós transformaram a dor com as escolhas do filho em amor proposital por mim. Agora, eu estava transformando minhas experiências em apoio para outros navegando em caminhos semelhantes. Esse ciclo contínuo parecia a maneira mais verdadeira de honrar o que eles haviam me dado. O patrimônio de 30 milhões de reais foi o catalisador para o retorno dos meus pais e a subsequente batalha legal, mas seu verdadeiro valor residia no que representava. O trabalho de uma vida inteira dos meus avós, seu planejamento cuidadoso e seu desejo de fornecer segurança para a neta que haviam criado. Ao usá-lo com sensatez, protegendo uma parte para que na segurança futura, enquanto implementava outras porções para ajudar os outros, eu estava cumprindo as intenções deles de forma mais completa do que qualquer documento judicial poderia expressar.
Ao me aproximar do meu 30º aniversário, reconheço que minha história continua a evoluir. A criança de 7 anos abandonada, a neta amada, a herdeira contestada, a diretora de fundação. Todos são capítulos em uma narrativa em andamento. O que permanece constante são os valores que meus avós incutiram: integridade, compaixão, discernimento e a coragem de proteger o que importa. O trust irrevogável, que inicialmente protegeu o patrimônio das reivindicações dos meus pais, se tornou um símbolo de algo mais profundo: o limite entre permitir que as pessoas entrem no seu coração e permitir que explorem sua vulnerabilidade. Aprendi que esses limites não são egoístas. Eles são essenciais para uma conexão significativa. Se você já teve que se proteger de uma família que deveria ter te protegido, saiba que você não está sozinha. Estabelecer limites não é sobre vingança ou amargura. É sobre criar espaço para que relacionamentos genuínos floresçam. A família em que nascemos pode moldar nossos inícios, mas a família que escolhemos e que nos escolhe molda nosso caráter e futuro. Alguém na sua vida se apresentou quando outros se afastaram? Eu adoraria saber sobre as pessoas que se tornaram sua verdadeira família. Deixe um comentário abaixo. Curta este vídeo se ele ressoou com você. Inscreva-se para mais histórias sobre encontrar força em circunstâncias difíceis e compartilhe com alguém que possa precisar ouvir que família é sobre amor, não apenas sangue. Obrigada por acompanhar a minha jornada. E lembre-se, seu valor não é determinado por aqueles que foram embora, mas pela coragem que é necessária para permanecer fiel a si mesma, apesar dessa partida. Música.